O caso, o rapaz, ele é bem mais velho? Porque os pais não gostam, tem uma coisa. 2 anos mais velho que ela Ah, não só. é. Porque no caso a família não gosta, por quê? Qual que é o problema aí? Sim, aí entra naquela questão que você falou, né? De que às vezes a gente está trabalhando com a questão muito específica que não aparece em outros problemas, né? Certo, Aí com isso apareceu também um problema em relação à comunicação existente com a família, que no caso certo. é inexistente, né? Que Tá, era uma coisa que nunca havia aparecido assim, né, sim, pra gente, ela sempre trazia mais esse desconforto em relação às questões sociais, então a gente trabalhou lá, tudo certo, sim. mas não com eles, ela nunca trouxe, inclusive eu perguntava, ela sempre trazia que era algo tranquilo com a família. E agora veio muito isso dessa hiperproteção e de uma pessoa específica da família dela, que é um irmão mais velho, em que Tá, ele traz essa proteção muito grande, em que ele literalmente começa a falar muitas coisas para os pais dela, em que eles começam a proibi-lo, só que o irmão em si, ele nunca chega para conversar com ela. Ele faz muito essa ponte, né? certo. Então, ela também não se sente confortável de chegar e conversar com ele, né? De até, vamos dizer, tirar a satisfação, né, tipo, por que ele está falando isso, porque ele não fala diretamente com ela, não se sente confortável com isso, e ela também não se sente confortável em também buscar explicações, né, do porquê os pais Sim. estarem fazendo isso. E essa questão do eles não gostarem da pessoa mesmo em si é porque o irmão dela é amigo de alguns dos amigos dele e sabe o que Tá. ele costuma fazer. Então, eles realmente têm alguns fatos, É, só que o irmão realmente acaba trazendo esse foco muito mais no negativo nisso e acaba passando para a família. mas esse costuma fazer, é fazer, tipo, sei lá, fazer com as mulheres ou, tipo, beber, usar drogas, sei lá, Fazer com as mulheres. certo. Então é Uhum. Que mais seria porque. mais em relação a isso, de ter relacionamentos superficiais, não seria algo que eles queriam para a filha dela. Tá. Uhum. Aí tem uma coisa bem interessante, assim, né? Porque não é algo que eu queria. Eu não queria pra minha filha, mas, infelizmente. Ué, você mesmo, você tem quantos anos? 23. 23. Uma mulher, 23 anos. Eu imagino que não são todos os relacionamentos que as pessoas passaram na sua vida que foram ótimas, perfeitas, né? Exatamente. Então, então é uma coisa assim que é normal, né? E infelizmente é normal, mas também felizmente de certo modo, porque a gente vai aprendendo, é onde a gente nas adversidades, são nos problemas, também de relacionamentos que a gente vai descobrindo a gente. Ela, como ela é bem nova, é adolescente, né? Uhum. Então ela é bem nova, então é uma oportunidade, né? É uma oportunidade para ela, desde que não seja, sei lá, ela engravide do cara, né? Tipo, uma coisa nesse Sim. sentido. Aí isso você tem que também tentar deixar, né, uma Uhum. orientação bem clara, assim, né, essas coisas. Mas é uma oportunidade para ela se conhecer também, porque em relacionamento a gente se conhece bastante quando a gente faz coisas sozinho e tudo mais, mas com o outro é o principal momento. Então um trabalho interessante também é porque assim, aí entra nessa questão de ir contra os pais dela, né? Mas é uma Sim. coisa na realidade que estar nesse relacionamento não é o problema, né? Assim, no sentido que se o problema é porque ele trata as mulheres de maneira superficial. Porque assim, ela pode aprender muito com isso, né? Desde que ela compreenda, né? Desde que você consiga mostrar pra ela, ela perceber, nossa, esse relacionamento é uma bosta. Eu não quero homens dessa maneira, né? Eu não quero pessoas que me tratem assim, eu quero que o relacionamento tenha isso, eu quero aquilo, né? Que ela use esse relacionamento como uma forma de aprendizagem, né? Como uma coisa nesse sentido. Mas isso é bem interessante, né? Essa Uhum. questão, porque daí tem essa. Vamos colocar que isso, o problema dos pais agirem dessa maneira e do irmão agir dessa maneira que gera um pouco de rebeldia, né? Isso. E aí, Diego, eu tenho até uma dúvida em relação a isso. Por ela ainda ser adolescente, né? Ela tem 16, então, Tá. normalmente eu acabo, às vezes, fazendo um encontro com os pais, né? Para trazer Ótimo, feedbacks sim. específicos, né? E aí eu queria saber também em relação a isso, porque ela já tem 16 anos, né? Vai fazer 17 Sim, agora, né? Então, ela já tem uma cabeça diferente de, por exemplo, uma criança de 14 anos, né, que aí certo. precisaria ter esse acompanhamento de orientação aos pais com bem mais frequência, né? Com adolescentes assim maiores, eu Sim. não tenho realmente um acompanhamento com tanta frequência, são em momentos específicos. Mas nesse, tu acredita que seja uma questão assim que pode trazer um benefício, de trazer uma orientação a mais, literalmente uma psicoeducação para os pais, porque às vezes pode ser que Perfeito. eles também estejam precisando desse acolhimento também, né, Perfeito. diante da mudança dela.
Sim, perfeito. Eu acho que juntando isso, né, que eu falei da psicoeducação sobre fases naturais da vida, né, de você conhecer cara babaca e não sei o que e tal, e deixar bem claro, é tipo assim, eu acho que é perfeitamente essa ideia, assim, muito boa, realmente, assim, traz os pais para conversar sobre isso, para você ver as preocupações desses pais, Uhum. né, porque às vezes eles têm preocupações bem exageradas, e aí você, como tem, digamos, às vezes algumas informações mais privilegiadas, né, por ser terapeuta, você não vai contar, né? Você não vai falar nada pros pais, mas você pode talvez tranquilizá-los, né? Tipo, falar assim, olha, fulana, ela é uma pessoa assim, ela é uma pessoa assada. Tipo, no sentido de fique tranquilos, né? Que sua filha, ela vai estar atenta a isso e tal. E então, realmente, psicoeducar eles numa fase da vida, né? Que é normal, essa fase da vida. Que às vezes o controle deles, esse excesso de controle, na verdade, espana ela, né? Então, realmente, psicoeducação com os pais é um processo também que a gente faz na terapia. E isso, assim, acontece mais quando a gente tá falando de gente que é menor de idade, né? Paciente que é menor de idade, adolescente, criança, né? Coisas nesse sentido. Mas pode ser feito, na realidade, em qualquer caso, tá? Em qualquer idade e tudo mais. Sempre que nós temos não só com os pais, com familiares em geral, com amigos é mais difícil, mas poderia também, né? Dependendo do caso, parceiros, românticos, coisas nesse sentido. Então, sempre que um paciente tem que tem alguma coisa no relacionamento, né, que está afetando ali a vida dele, de certo modo, fazer esse contato para ter uma psicoeducação, para orientar, ou até ter a ajuda dos pais, daquele familiar, assim, para usar algumas técnicas, algumas abordagens, sempre vai ser muito interessante. Então, é uma coisa que você pode fazer, que eu falei que até que deve fazer, que eu acho que vai ser muito boa, principalmente para isso, para você mostrar que Uhum. você se importa e que você, para entender esse medo dos pais, né, que está acontecendo, coisa nesse sentido, e também tranquilizá-los dependendo, porque às vezes é uns medos tão exagerados que aí você consegue falar, não, tipo, não é da melhor coisa do mundo, mas calma, não é assim também, né? Não é desse Uhum. exagero todo que você pensa. Então esse processo de psicoeducação de familiares, de pais também é uma coisa muito boa de ser feita. Uhum. Eu tenho outra dúvida, Diego, em Pode falar. relação a essa questão familiar, né? Como eu te disse, além dos pais, mas tem esse componente muito específico do irmão mais velho dela, né? Desse Sim. controle. E aí, o treinamento, né, de habilidades que a gente fez para as questões sociais, enfatizar, né, um pouquinho mais nisso. Mas eu acredito que, de certa forma, porque às vezes realmente tem uma dificuldade maior, ou às vezes a outra pessoa, pelo que ela traz, eu acredito que tem essa possibilidade do irmão dela realmente não ser uma pessoa que vá recebê-la tão bem, né? Certo. Ela deixa ela chegar e tentar conversar com ele, né? Então, tu acredita que fazer algumas daquelas técnicas vivenciais, como uma cadeira vazia, né? Uma troca de Certo. papéis, tu acredita que possa auxiliá-la, né? Às vezes eu fico um pouquinho de receio de fazer isso com adolescentes, porque realmente eles têm, né, um pouquinho de dificuldade de entrar realmente nesses processos, Certo. né? Mas eu acredito que com ela seja algo assim que seja tranquilo, mas tu acredita que realmente possa trazer resultados benéficos para ela, de ela não fazer isso com ele realmente, né, com a pessoa que ela gostaria, mas de trazer essa vivência? Eu acho que pode até certo ponto, para se o que está incomodando ela é essa necessidade de falar, né? Tipo, o que está incomodando é a necessidade de falar, mas não o resultado disso. Né? Então, tipo, a necessidade de falar que está causando o problema, né? Mas ela não consegue falar com esse irmão. Uhum, Então, realmente fazer o uso dessas técnicas pode ser interessante para ela colocar isso para fora e se sentir melhor, né? Tirar esse peso, né? Vamos colocar assim. Agora, em alguns momentos, não é esse o problema, né? Às vezes o problema é realmente ela precisar falar mesmo de tipo do contato com a pessoa para que a pessoa realize mudanças de comportamento, né? Aí o que pode ser feito é fazer essas técnicas, essas coisas também ou dramatizações, né? Também, né? Variadas entendo. para que ela justamente se sinta mais confiante e Uhum, fale com ele mesmo. Mesmo que ele não vá, pelo menos assim, pelo menos ela entendeu, eu fiz minha parte. E aí, a sim. partir do momento, então assim, a tentativa que é a conversa. Ah, eu fiz isso. Ah, eu pedi e foi assertivo e pedi para ele mudar o comportamento dele. Ah, ele não mudou. Ok.
Então, aí entra na questão, tá, ok, o que eu posso fazer a partir disso, né, Sim. com o meu irmão, né, para ele parar dessas questões. E até mesmo na conversa com os pais, isso pode ser um tópico interessante, né, você pode conversar com a paciente sobre isso. Tipo assim, olha, você comenta essas questões do seu irmão, né, por ele fazer isso e tal. Eu posso comentar sobre isso com os seus pais, né, tipo, até orientar eles a respeito disso, do quanto isso pode ser benéfico ou não, na sua vida e tudo mais. Aí se ela permitir, por exemplo, aí isso pode ser uma coisa interessante de ser falado, né, com esses pais, porque aí os pais podem falar, ó, fulano, para de encher o saco da tua irmã, né, alguma coisa nesse sentido. Fica aí de olho, você tem que se preocupar com ela, você realmente tem que se preocupar com ela, fica aí de olho, fica esperto, coisas nesse sentido. Só que fazer isso, na verdade, só causa mais revolta e só leva, porque é assim mesmo, né? Só leva a pessoa mais Uhum. próxima de quem os outros não gostam. Né? Porque se a gente tá falando de uma pessoa ainda que tem problemas nessas questões das interações sociais, ela já provavelmente se sente não reconhecida, que os outros não aceitam ela, todas essas coisas, né? Ou tô Isso, enganado? isso, é isso mesmo. Então é muito isso, né? Essas questões de falta de aceitação e tal. E aí chega todo mundo brigando com ela pelas escolhas dela, né? Porque você tá errada, porque você não pode fazer isso. Tá vendo? Essas pessoas não me aceitam, essas pessoas não me entendem e tal. Fulano de tal me entende. Fulano de tal me dá atenção, fulano de tal, né? Então, isso só vai levando mais próximo ela de. Enfim, vai distanciando cada vez mais da família também. E aumenta o risco dela ter comportamentos mais negativos, vamos colocar assim, também, né? Então, eu acho que, voltando no que você estava falando, tanto essa questão da técnica da cadeira vazia, como interpretações de papéis, algumas dramatizações, pode ser muito útil, tanto se o objetivo é simplesmente ela colocar para fora aquilo, né? Se sentir um pouco melhor, tirar aquele peso, né? Falar tudo que ela gostaria de falar, né? Eu acho que isso pode ser uma coisa, pode ser uma coisa boa, mas em alguns casos não vai ser suficiente, porque às vezes ela realmente precisa fazer mudanças no mundo, que aí seria conversar com o irmão mesmo que ele não faça nada, a gente precisa fazer um experimento comportamental às vezes, que experimento comportamental nada mais é que testar alguma coisa. Ah, mas meu irmão não vai me escutar. Vamos ver se ele vai escutar. Se ele não escutar, aí a gente pensa a partir disso. Aí a gente vê o que a gente pode fazer em cima disso. Mas a gente precisa ver se ele vai escutar ou não. Porque é melhor ficar sofrendo com isso, tendo esses prejuízos e tudo mais. Ou, às vezes, tentar fazer essa mudança, né? Então, é uma coisa bem legal, assim, de ser feito. Então, essa questão dessas técnicas podem ter esses dois objetivos, né? Diferentes. Aí você tem que avaliar. Eu acho que você pode fazer com ela para se sentir melhor, às vezes dar uma confiança nela, isso também para ela às vezes colocar em prática com o irmão, né? E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.